foi reacendido o debate sobre as urnas eletrônicas, principalmente após as duras críticas do presidente. E ele próprio diz que não tem provas. Não temos provas, já bem claro. Mas agora ele afirma que ele contém indícios. Mas indícios? Mas provavelmente você não faz ideia de o que é uma urna eletrônica, como ela funciona. Então hoje eu vim aqui vestido de segurança de balada, porque não existe ninguém mais confiável do que o segurança da balada pra falar sobre um assunto sério. Não, mano, acabou a festa. Vaza. Chega junto. Eleições são sustentadas por dois pilares fundamentais: confiabilidade do sistema e sigilo do voto. Eu vou falar primeiro do sigilo do voto para que você entenda a sua importância e depois a gente vai para a confiabilidade, para que nós possamos adentrar no tema. O sigilo do voto, ele é extremamente importante, não só porque a nossa Constituição garante que ele seja sigiloso, a nossa Constituição garante que ele é sigiloso, porque ele é importante. Não se fala em voto de cabresto quando se fala em voto, porque se o voto não for sigiloso, como você garante que as pessoas votarão de acordo com o seu íntimo, com a sua vontade interior e não por coação de agentes externos? E é exatamente esse o ponto principal do voto sigiloso, porque se as pessoas pudessem levar para casa um comprovante do voto, dizendo em quem elas votaram, ou elas pudessem tirar foto da urna eletrônica durante a votação, elas poderiam ganhar vantagens, por exemplo, churrasco, auxílio, cargos, não sei. Aí, irmão, vota em mim ou você vai se arrepender, hein? Por outro lado, elas poderiam ser coagidas pelo seu chefe, falar assim: você vota nesse cara aqui ou você perde emprego, ou então... Imagina-se um partido extremamente radical sai vitorioso naquele pleito, e aí eles descobrem uma forma de descobrir quem votou contra e começam a perseguir, mais ou menos como era feito na Alemanha nazista, com quem eles descobriam que tinha um parente judeu. É o seguinte, ó, aqui quem quer ficar aqui vai votar nesse cara aqui porque ele ajuda a gente. E exigir que ele apresente um comprovante. Então o sigilo do voto, ele serve para contrapor a possibilidade de coação de agentes externos e que a pessoa possa manifestar a sua própria vontade. Então, por exemplo, se ela vai num churrasco e o cara fala: vote em mim, hein? Aí você fala: bom, vou votar, mas chega lá e vota na verdade em quem você queria. Você está sendo protegido pelo sigilo do voto, e é para isso que ele serve. Mas quando se fala em confiabilidade, aí as coisas começam a se tornar um pouco mais nebulosas, porque é como uma balança. Não é possível que seja 100% sigiloso e 100% confiável o sistema, porque quanto mais se coloca de um, mais se perde do outro. E a confiabilidade de um sistema depende de transparência e auditabilidade. Então, para que você tenha um sistema que seja confiável, você precisa que ele seja transparente para qualquer pessoa da sociedade, não só para técnicos ou para pessoas habilitadas, e também que ele seja auditável. E esse é um problema das urnas eletrônicas, porque do jeito que elas são normalmente, elas não são transparentes, porque o código-fonte é restrito e ele é acessível apenas em alguns momentos específicos, com muitas restrições, e também não é auditável. Apesar do TSE afirmar que as urnas eletrônicas são auditáveis, tudo bem, elas são auditáveis do jeito que eles pensaram que deve ser auditado, mas a auditoria deveria ser possível ser feita por qualquer pessoa, seja ela um técnico ou seja ela um cidadão comum, porque como você explicar para toda a população que aquele sistema ele é transparente e ele é auditável, se você precisa usar termos super complexos, precisa ter um doutorado naquele campo de pesquisa, como é feito, porque para você entender como ele é auditado e como funciona, você precisa ser um especialista na área, é realmente complexo. E essa auditoria, da forma como ela é feita, como o TSE afirma que a urna é auditável pelo próprio sistema, porque ela consegue dizer se ela foi mexida ou não, e ela consegue recontar os votos. É um tanto quanto esquisito, é como se um paciente com doença mental, ao invés de procurar um médico, para que o médico examinasse, fizesse testes e dissesse: olha, é o seguinte, você está com essa condição. Não, o cara, ele pensava: bom, será que eu estou com um problema mental? E a voz na cabeça dele fala assim: não, cara, você não está com um problema mental. E você fala assim: pô, eu acho que eu não estou com um problema mental, então, né? É mais ou menos esse o nível de confiança que esse método se transparece, né? E ainda assim, como não é possível que qualquer pessoa vá lá e audite aquele resultado, então a gente precisa confiar que o que a urna está dizendo, que os desenvolvedores e o que o tribunal está dizendo condiz com a realidade. E aí você está criando um sistema baseado em confiança. Em eleição a gente não confia nas coisas, porque as pessoas estão competindo e aí a gente sabe que política é um negócio sujo e as pessoas vão usar de métodos fraudulentos ou pelo menos tentar. E não podemos fundamentar nosso futuro de um país em confiança, porque aí você fundamenta o seu sistema eleitoral em confiança em pessoas, desenvolvedores. E desenvolvedores podem ser corruptos, incompetentes, mal intencionados, pode ser os três, são pessoas, acontece a todo tempo, o cara é ruim. O site do Superior Tribunal de Justiça não foi invadido? Pois é, destruíram tudo, aplicaram ransomware lá. Então,
Mas não é 100% seguro. Os dados de milhões de brasileiros estão na mão de servidores e eles são facilmente invadidos. Mas como o objetivo desse vídeo não é falar sobre o nosso processo eleitoral, mas sim sobre urnas eletrônicas em geral... Passou um caminhão. Então, eu vou dar um panorama de como elas estão distribuídas ao redor do mundo para quebrar aquele mito de que só o nosso país utiliza urnas eletrônicas. Hoje, são 43 países ao redor do mundo que utilizam algum sistema eletrônico de votação. Desses, apenas 27 utilizam para eleições nacionais, enquanto 16 utilizam para eleições regionais ou municipais. Eles utilizarem algum sistema eletrônico de votação não quer dizer que eles utilizam exatamente o nosso, igual o nosso. Eles utilizam diversos modelos, mas eles utilizam algum sistema eletrônico de votação. Alguns utilizam igual o nosso, alguns utilizam a segunda geração, que ela é parecida com a nossa, só que com complementos. Alguns utilizam votação pela internet, por exemplo, a Austrália. Alguns estados americanos utilizam votação pela internet, principalmente para eleitores que estão fora do país. Os que não utilizam esses sistemas diretamente eletrônicos utilizam, por exemplo, no Canadá, uma cédula que você preenche os dados, coloca numa máquina exatamente igual ao gabarito do Enem, e a máquina ela conta e te dá o resultado. É uma mistura de cédulas e contagem digital. É igual é feito com dinheiro pelas máquinas do caixa eletrônico.